Pai, Senhor, gente, então hoje a gente vai falar sobre a humanidade, né? A nossa segunda aula sobre a humanidade e a queda, certo? É, é um assunto importante para a gente entender o nosso contexto, né? Onde nós estamos na nossa fé cristã, né? Andando com o Senhor. É, e a gente vai começar com esse texto que está em Gênesis 1, 26a e versículo 27. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então veja só, Deus nos fez com um propósito, né? E esse propósito, ele tem a ver obviamente, com o próprio Deus, né? Deus não nos fez e foi embora para a eternidade. Não. Deus nos criou à imagem e semelhança dele, né? E quando a gente vê esse texto falando sobre imagem e semelhança, tem a ver com, por exemplo, nós somos seres relacionais, né? A gente tem relacionamento com os nossos pais, filhos, amigos, colegas de trabalho. Então nós somos seres. A gente se relaciona, né? A gente é, tem a capacidade de desenvolver afeto, né? Ou alguma outra questão com as outras pessoas. Então, ser imagem e semelhança de Deus significa que nós podemos nos relacionar, né? Também tem a ver com a nossa capacidade de raciocínio, né? De pensar, de elaborar as coisas, né? De, inclusive, também ter vontade, né? No nosso coração, nossa mente, nós desenvolvemos vontade, né? Fazemos planos, desejamos algumas coisas. Então, a gente vê que Deus nos cria a imagem e semelhança dele nessas condições, né? Porque a gente tem todas essas faculdades, né? A gente pode pensar, falar, ter amizades, se relacionar com as pessoas. Então, Deus nos fez com esse propósito, né? Que a gente se relacione com outras pessoas. Que a gente pense, que a gente trabalhe, que a gente faça as coisas, né? Que a gente tenha vontade, né? Então, Deus nos criou a imagem e semelhança dele. E veja só, a Bíblia vai relatar que no processo de criação, Deus criou céus e terra, Deus criou o mar, a terra, os animais que moram no mar, as plantas. Deus criou todas essas coisas e sempre fala, e viu Deus que era bom, né? Só que quando Deus cria o homem e a mulher, o texto diz, e viu Deus que era muito bom, muito bom. Então Deus, ele nos cria e se alegra com a criação que ele fez, né? Então a gente tem que partir desse princípio muito importante. Nós fomos feitos por Deus, para Ele e com um propósito claro de adorar Ele, né, de amar a Ele e ao próximo, né? Como a nós mesmos. Então veja que a nossa criação não foi uma criação aleatória. Deus nos criou à imagem e semelhança dele. Isso é muita coisa. A nossa identidade, a gente descobre quem a gente é de fato quando a gente conhece a Deus, né? Quando a gente sabe, quando a gente aprende quem Deus é e por que Ele nos fez. Então veja que Deus teve o cuidado de nos dizer o começo de todas as coisas, como foi esse começo, né? Para que a gente soubesse a nossa origem, que é muito mais do que o dia que a gente nasceu. Saber como tudo foi criado, como foi o começo de todas as coisas, né? Então, nós somos feitos para vivermos em um relacionamento de amor e obediência ao único Deus Criador. Então veja só, não são deuses criadores, só há um único Deus que criou os céus e a terra. Então nós fomos feitos para vivermos um relacionamento de amor com Ele, né, e obediência ao próprio Deus. Deus passeava pelo jardim no Éden, onde Ele colocou Adão e Eva para desfrutarem e dominarem sobre a criação. A Bíblia fala que na viração do dia Deus aparecia, né? Deus caminhava sobre o jardim, né? E conversava com Adão e Eva, né? Tinha esse relacionamento de Deus e sua criação, né? De pai e seus filhos, né? Deus estabeleceu isso aí lá no começo. Essa relação era uma relação clara, né? Que Deus estabeleceu com a gente, uma relação de amor mesmo, né? E nos deu a criação para a gente dominar sobre ela. Em outras palavras, a criação pertence a Deus, né? Tudo Ele criou.
não fomos nós, mas ele nos deu a criação para que a gente cuide dela, né? Para que a gente administre as coisas dele, né? A criação e os nossos pares, né? Os nossos irmãos, né? Então Deus nos criou assim, dessa forma. Mas, porém, por um ato de desobediência, toda a criação foi comprometida, inclusive o caráter da humanidade, né? Então, por causa de um ato de desobediência, tudo mudou, né? Deus não criou pecado. Deus não criou o homem pecador. Deus nos criou inocentes, né? Sem pecado. Então, a gente não sabia fazer coisa errada. A gente não sabia pecar, a gente não sabia... primeiro, nem discernir o que era bom e o que era ruim. A gente só sabia viver de uma forma que agradava a Deus. Porém, aconteceu a queda, a gente vai ver o desenrolar disso. Então, no primeiro capítulo de Gênesis, no primeiro capítulo de Gênesis, Gênesis 1, 26 e 31, está dito o seguinte: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Versículo 31. E Deus viu tudo o que havia feito e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se da tarde à manhã, esse foi o sexto dia. Então, Deus criou tudo bom, né? Sem nada de errado, sem corrupção, né? Sem nenhum problema, sem nenhum erro, né? Deus criou essa criação dessa maneira, certo? Então, observe que dessa maneira, como a gente já falou mais cedo, né? Nós somos, sendo a semelhança de Deus, nós nos tornamos seres relacionais, dotados de consciência e volição, né? De querer. Então, nós temos consciência e querer, né? Então, Deus nos criou para andarmos com Ele, gente. Isso a gente tem que deixar claro nos nossos corações. Deus nos criou para estarmos junto com Ele, não distante dele, né? Não sem ter um relacionamento com o próprio Deus. Ele nos criou para que a gente vivesse junto com Ele. Relacionamento de pai e filho, Deus e criaturas, o Senhor, seus servos, né? Mas mais do que tudo, pai e filhos, né? Deus nos criou nesse sentido e nos deu todas as coisas para que a gente possa cuidar, para que a gente trabalhe, né? O trabalho não foi criado depois do pecado, não, gente. O trabalho foi criado antes. O trabalho foi uma criação de Deus. O que acontece é que com o pecado adicionou-se cansaço, né? E dificuldades, mas o trabalho Deus criou e nos deu para a gente seguir, né? Com humanidade, trabalhando para sustentar, para poder manter a família, manter a casa, né? Então Deus nos fez com um propósito claro, né? Nos fez a imagem e semelhança dele. Só que aí tem um problema, né? No Éden não havia pecado na criação em nenhum momento. Mas Deus deu uma única regra, uma única coisa para o homem e a mulher não fazerem. Deus disse, olha, de todas as árvores você pode comer. Manga, goiaba, jaca, tudo que você imaginar, provavelmente tinha porque tem hoje, né? E eles poderiam comer e desfrutar de tudo isso. Mas só de uma árvore eles não poderiam comer, que é da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. Deus disse, olha, não coma, porque certamente no dia que vocês comerem, vocês morrerão. Certo? Ordem dada, a única lei que Deus tinha estabelecido ali para a gente lá no Éden, né? E aí o que acontece, muitas pessoas já sabem, Gênesis 3, do versículo 1 a 7, a gente vai ler aqui, certo? Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de jeito nenhum do fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente, não podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse,
Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Certo? Então a mulher falou essa parte aí para a serpente. Não pode comer, não pode tocar, não pode comer, senão morrerá. Bom, disse a serpente mulher, certamente não morrerão. Observe, Deus disse se comer, morre, né? Tá dito. Deus falou, gente, tá falado, não tem discussão, não tem se, não tem talvez. Deus disse, tá dito. Pronto. E a serpente vai lá e fala, não, certamente não morrerão. Quer dizer, a serpente disse que Deus é mentiroso e ela é verdadeira. Certo? Foi isso que a serpente fez. Aí a serpente fala no versículo 5, Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. É verdade isso aqui? É verdade, né? No dia que eles comerem, serão com Deus e conhecerão o bem e o mal. Só que essa verdade, ela foi lastreada em uma mentira. Essa verdade aqui foi lastreada numa mentira, de dizer o quê? Olha, se vocês comerem, não vai ter consequência. Se vocês comerem desse fruto da árvore, não vai ter consequência nenhuma. Vocês não vão morrer. E olha, vai ser bom, porque vocês comendo, vocês vão ser como Deus, sabendo o que é bom e o que é ruim. Né? Então, usou uma mentira para fundamentar uma verdade. O diabo sempre vai fazer isso. Ele vai trabalhar com mentira, ele é o pai da mentira, mas ele vai usar meias verdades, que na verdade são mentiras da mesma forma. Né? O diabo ele vai tentar sempre nos derrubar usando meias verdades. Então, aí versículo 6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela obter discernimento, tomou seu fruto, comeu, deu ao seu marido que também comeu. E os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, então juntaram folha de figueira para cobrir-se. E aí, gente, a má notícia é essa. Nesse ponto da humanidade, nós caímos. Em Adão, em Eva, nós caímos. Certo? Por causa desse ato de desobediência a Deus, tudo que é de ruim veio sobre a humanidade. Tudo. Absolutamente tudo. Né? Primeiro, morte. Né? Ah, irmão Gabriel, mas eles não morreram na hora. Fisicamente não morreram na hora, não. Mas espiritualmente morreram. Certo? O que significa isso? Significa que havia comunhão entre Deus e os homens, comunhão de amor, certo? Não havia nenhum impedimento na comunhão de Deus com os homens. Quando o pecado entra na equação, quando pela primeira vez o pecado, a desobediência a Deus acontece, essa comunhão, que antes era de pai e filho, de amigos, né, se torna uma comunhão, não deixa de ser comunhão e é quebrada. E o relacionamento de Deus com os homens é ferida profundamente. E aí o que a Bíblia diz é que nós passamos a ser inimigos de Deus. Certo? Inimigos de Deus. Isso significa que a gente não quer saber de Deus, não quer conta com Deus, a gente quer fazer as nossas coisas, certo? Da nossa forma, e nos tornamos rebeldes. Né? A Bíblia deixa claro que a gente se tornou inimigo de Deus. Isso é muito crítico, gente. Porque a gente não está sendo inimigo do vizinho, do colega de trabalho, não é inimigo de qualquer outra pessoa, não. A gente é inimigo do Deus que criou todas as coisas. Né? Inimigo do Deus Todo-Poderoso. Certo? E a queda fez isso. Né? A queda no Éden fez essa separação. Terrível separação. Né? Então passamos a ser mortos espirituais. Esse é o grande problema. Esse é o grande ponto. E, lógico, consequentemente, nós passamos também a morrer fisicamente. Né? É a primeira morte. Então, só a morte no mundo porque o pecado entrou na humanidade. E isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Porque nós vimos na primeira aula, né, que Deus, ele é um Deus, ele é amor,
certo? No domingo nós vimos que Deus é amor. Então, ele é paciente, ele é bondoso, ele é benigno, ele é perfeito, né? Nosso Deus é perfeito, né? Então, o amor, ele é amor, ele não ama apenas, ele é amor. O próprio conceito de amor está na pessoa de Deus, né? Nós vimos também no domingo que Deus, ele é santo. Santidade significa que ele é separado. Ele não tolera o mal, né? O mal não faz parte da natureza de Deus de modo algum. Ele é perfeito, né? Ele é separado. Mas isso não quer dizer que ele está longe, que ele não pode estar aqui perto. Não, ele está aqui com nossa reunião com a gente, né? Mas isso implica que ele não tolera o mal, certo? E ele é justiça, nosso Deus é justo. Isso significa que ele vai punir todos os pecados. Do menorzinho ao maior pecado, todos eles serão punidos. Então essa é a natureza do nosso Deus, certo? Não adianta querer pegar e criar uma imagem de um Deus qualquer aí, que é um Deus que pode, posso fazer o que eu quiser, Deus é amor, então tá liberado. Não, não é assim. A Bíblia diz que Deus é um Deus que se ira todos os dias. Ele se ira todos os dias porque atos de injustiça são cometidos todos os dias. E de onde veio, gente, os atos de injustiça? Vieram do pecado. E o pecado fez parte agora da natureza humana, né? Efésios 2:1 diz: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado. Então quer dizer que a nossa condição é de mortos em ofensas e pecados antes de Jesus, certo? E ele nos trouxe a vida de novo. Jesus nos trouxe a vida de novo. A gente vai ver mais da obra da cruz no domingo, certo? O que eu estou fazendo aqui é, primeiro, trazemos quem Deus é, segundo, quem nós somos e o que aconteceu com o pecado, e domingo a gente vai ver como é que isso é resolvido com Jesus, né? Eclesiastes 7:29. Assim, cheguei a esta conclusão. Deus fez os homens justos, mas eles foram em busca de muitas intrigas. Então, gente, Deus fez a gente lá atrás, a humanidade, justa, sem pecado, inocentes, né? Mas nós mesmos nos extraviamos. A gente mesmo se botou a perder, né? E a consequência disso é que agora a gente tem tudo isso no mundo aí, né? Jeremias 17:9. Antes de ler aqui, gente, só para lembrar, tá? Se tiver alguma dúvida, pode abrir o áudio aí, eu tenho um botãozinho de levantar a mão e aí pergunta, tá bom? Fica à vontade. Jeremias 17:9. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Então, significa que o coração, né, quer dizer, o centro das nossas vontades, é enganoso. É enganoso. Por que é enganoso, gente? Porque a nossa natureza foi corrompida. A nossa natureza foi deturpada, né? Deus nos criou a imagem e semelhança dele, né? Deus é um Deus santo. Então nós éramos santos em Adão e Eva. Deus nos fez seres inocentes, puros, certo? Assim éramos nós naquela condição. Mas aí entra o pecado e a nossa vontade também é deturpada, né? A vontade humana ela é comprometida. E isso só aconteceu porque a gente caiu, né? Exatamente, Anderson. O homem, nós já nascemos espiritualmente mortos. Por isso que Jesus fala, a gente vai ver mais também lá na frente. Quem é nascido da carne só entende as coisas da carne, né? Mas quem é nascido de novo, do Espírito, entende as coisas do Espírito. Por isso que eu e você, antes, quando a gente abria a Bíblia, antes de Jesus, abria a Bíblia, não entendia nada. Pouquíssimas coisas, né? Depois que nossa mente é transformada com o novo nascimento, né? Quando a gente se arrepende, se converte a Jesus, aí parece que as vendas que tinham os olhos, elas se abrem e a Bíblia passa a ser compreensível, né?
É, deixa eu ler a questão toda aqui. Então os homens já nascem mortos espiritualmente como um fruto que caiu da árvore e que em um certo momento ficará podre. Isso mesmo. Pois não está mais conectado com a árvore que é Deus. Exato. Nós estávamos em Deus e não estamos mais em... Quer dizer, perdão. Eu estou falando com a humanidade, viu, gente? Deixa eu deixar bem claro aqui. A nossa condição hoje é diferente, certo? De quem a gente era antes. Mas a humanidade, de um modo geral, por assim dizer, em Adão e Eva, se desconectou de Deus e Deus é quem dá vida. Deus é vida, né? Então passamos a ficar mortos espiritualmente. É, então, exatamente. A primeira consequência do pecado é a morte. Morte espiritual, nos desconectamos da vida, que é Deus, e morte física, que é a primeira morte que todos nós, crentes ou não crentes, vamos viver. Certo? Boa, obrigado, Anderson. Muito bom. Então, assim, o nosso coração se tornou enganoso, né? Nosso coração faz a gente querer, às vezes, fazer coisas que não deve fazer. Observe como a vontade da gente foi transformada, caída, e aí faz com que a gente acabe querendo fazer coisas que não deve fazer. O pecado faz isso, certo? E é importante que esse ponto fique bem claro para que a gente não pense como o mundo fala. Algumas pessoas no mundo falam, não, as pessoas nasceram boas. É a sociedade que corrompe. Não é verdade. Se você pegar uma criança aí, um bebê, jogar numa ilha, e essa criança for criada por animais, de alguma forma sobreviver, vai cometer pecado. Certo? E não é a sociedade, é uma coisa que está dentro da humanidade. Então nós, a humanidade, ela está nessa condição. E aí, gente, deixa eu deixar bem claro uma coisa. Não existe evangelho sem a gente falar sobre a queda. Não existe evangelho se a gente falar sobre as consequências do pecado. Certo? Porque, de outra forma, não ia ser necessário ter um Salvador. Não ia ser necessário que Jesus viesse se não existisse pecado. Então, o nosso papel aqui é deixar claro para vocês a nossa condição. Um médico que tem um diagnóstico de uma pessoa que está com câncer não pode se omitir e não falar para essa pessoa que ela tem esse diagnóstico. Já pensou? Chega o médico, está aqui com um paciente, está aqui com o resultado na mão e fala, rapaz, pensa com ele mesmo, eu não vou dar o resultado do exame para ele não, porque ele vai ficar triste. Então eu vou dizer que ele não tem nada não. Aí vai seguir na vida dele. O que acontece com um médico desse? Primeiro, o CRM dele é cassado, ele deixa de exercer a medicina. Certo? Segundo, ele vai estar escondendo uma coisa com uma falsa justificativa para evitar que a pessoa sofra ou coisa do tipo. Isso é errado. E da mesma forma, quando a gente fala de evangelho, fala de quem Deus é, quem nós somos e quem Jesus é, o que ele fez por nós, a gente precisa compreender quem nós somos. Certo? A nossa condição hoje é essa. Né? Por isso essa aula hoje ela é importante, senão fica desconexo. Sem a gente falar sobre isso, do que nós vamos ser salvos? De que condição a gente vai ser salvo? Né? Não faz sentido. Mateus 15:19. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. É do coração do homem que saem todas as coisas. Está lá. Certo? Então, os maus pensamentos estão no coração do homem. Né? Um assassino, ele não vai puxar um gatilho sem que ele queira fazer isso. Uma pessoa não vai mentir sem que ela venha a querer fazer isso. Né? Enfim, Deus, o que é então o pecado, irmão Gabriel? O pecado, ela é
é toda ação, pensamento, fala que vai ferir a santidade de Deus. Lembra, Deus é puro, Deus é santo, né? Quando eu cometo um pecado, eu estou agredindo, ferindo a santidade de Deus, que Deus é justo e tem um padrão moral perfeito, né? Então, quando eu faço uma coisa errada, eu estou ofendendo a Deus. E pecado é isso. Algumas outras traduções que dizem que pecado é errar o alvo, né? Você pegar um arco e a flecha, atirar e errar o alvo. É uma leitura também, né? Porém, primariamente, pecar é fazer alguma coisa que desagrada ao nosso Deus, que fere a santidade de Deus, e nós somos completamente culpados por causa disso. Então, ó, é do coração do homem que saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. É da vontade do homem, do coração do homem que essas coisas acontecem. Certo? Romanos 8:7. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. O que Paulo está falando aqui, gente, aos romanos? Está dizendo o seguinte, olha, a mentalidade da carne, certo? Da natureza pecaminosa, ela é inimiga de Deus, ela não quer conta com Deus. O que a carne quer fazer, ela não quer agradar a Deus. Pelo contrário, a carne quer fazer coisas que desagradam a pessoa de Deus, certo? As obras da carne, né, querem fazer coisas nas trevas, nas sombras, escondido, né? Porque não quer aparecer na luz. O pecado que é isso? Fazer as coisas que são contra a natureza de Deus. Por isso, a carne, a mentalidade da carne, ela não quer saber da lei de Deus. Deus diz: não faça imagens de nada que está nos céus, na terra, debaixo da terra. E o que o homem faz? Um monte de imagem. Deus fala: não tome o nome do Senhor teu Deus em vão. O que o homem faz? Toma o nome de Deus em vão. Não roube. O que o homem faz? Rouba. Não adultere. O que o homem faz? Adultera. E por aí vai, né? Porque a obra da carne que é isso, não quer outra coisa. Ela quer desobedecer a Deus, certo? E aí, qual é a consequência disso? A Bíblia nos ensina que a nossa moral interior foi corrompida, moral interior corrompida nos leva a cometer atos contra os padrões justos de um Deus santo, justo e de amor. Então, o que acontece, gente, com a gente? O que aconteceu com a gente com a queda? Todas as áreas da nossa vida foram deturpadas, certo? A imagem que Deus colocou na gente, a imagem e semelhança dele lá em Adão e Eva, essa imagem ela foi comprometida, foi deturpada. Então toda nossa vida, né? Tudo aquilo, nossas emoções, nosso raciocínio, nossos relacionamentos, né? Nossos pensamentos, tudo isso foi deturpado, foi distorcido daquilo que deveria ser, né? Então, nós nos tornamos corrompidos na nossa totalidade, quer dizer que em todas as áreas da nossa vida nós nos tornamos pecadores e corrompidos, né? Romanos 3:23, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Gente, a Bíblia está falando que todos pecaram, certo? Não foi um, mas não outro, certo? Não foi o povo de um país e não outro. Não, todos pecaram. 1 Reis 8:46, pois não há ninguém que não peque. Então não pode levantar nenhum ser humano nessa terra, exceto Jesus, e dizer, nunca pequei. E dizer, não peco mais. Isso é impossível, certo? Porque enquanto estivermos nesse plano aqui, nós continuamos sendo pecadores. Beleza? Romanos 10, 3, 10 a 12. Deixa eu ler aqui essa passagem, que ela é bem forte, mas veja só. Ela nos mostra quem nós somos, de fato. Romanos 3, 10 a 12.
Como está escrito: não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Então, gente, tá claro que toda a humanidade se corrompeu? Vocês têm alguma dúvida? Querem dar alguma observação? Isso faz sentido? Isso muda um pouco do que você pensava antes? Ou do que já disseram para você antes? Ótimo. Então, a gente tem que entender quem Deus é, quem nós somos. A pessoa de quem Deus é e quem nós somos. Quando a gente consegue enxergar essa diferença, as coisas passam a ter sentido. Né? As coisas passam a gente passa a enxergar quem a gente é. E aí eu quero que vocês saiam dessa aula entendendo isso. É importante que vocês compreendam. Certo? Romanos 3,19. Sabemos que tudo que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. A palavra está nos dizendo que é impossível que um ser humano cumpra a lei de Deus completamente. Né? Deus estabeleceu uma lei lá no Antigo Testamento e apenas Jesus Cristo foi capaz de cumprir toda a lei, porque ele não pecou. Certo? Salmo 133. Se tu, soberano Senhor, registrasses os pecados, quem escaparia? Quem escaparia? Né? Então essa é a nossa real condição. Essa é a nossa real condição. E eu acho importante que esse contraste fique claro, gente. Nós somos necessitados da grande misericórdia de Deus. Somos necessitados. E, por favor, é importante que a gente não tente fazer comparações entre nós mesmos, né? Ah, irmão Gabriel, eu não dava em bar, sempre fui um marido fiel, uma esposa fiel, sempre tive meus filhos do meu lado, dando atenção aos meus filhos, sempre paguei minhas contas em dias, sempre fui um bom cidadão. Ok, do ponto de vista da nossa sociedade, de homens com homens, né, comparando aqui, tem um valor moral? Tem. Mas a gente não deve se comparar com a gente. A gente deve se comparar com o Senhor. É nesse ponto que a gente tem que compreender, né? E ver como nós somos pecadores. Quanto nós precisamos de Deus. Desesperadamente nós precisamos da graça de Deus, da misericórdia de Deus, porque nós somos limitados. É por causa dele. Por causa dele, nós precisamos do Senhor em todo instante da nossa vida. Porque a nossa carne, quando a gente fala carne, significa a nossa, o nosso, nós sermos pecadores, nós queremos nos afastar de Deus. Nos afastar de Deus. É o que a carne quer fazer. É o que a vontade do homem caído quer fazer. Isso gente, estou falando de uma forma geral. Domingo a gente vai ver qual a condição nova. Como é possível uma pessoa ser salva? Como é possível uma pessoa se arrepender dos seus pecados? Como é possível uma pessoa não ser mais condenada? Porque o que acontece, gente? Por conta do pecado, o homem passou a morrer fisicamente, já morto espiritualmente. Só que tem um detalhe: não é só isso. Se fosse só isso,
estaremos no lucro, digamos assim. O problema não é a primeira morte. Nunca foi nem nunca vai ser a primeira morte. O problema é a segunda morte. É a condenação eterna. Certo? O problema é a condenação eterna. A consequência do pecado é a separação eterna de Deus. Isso significa o quê? Significa que uma pessoa que morre sem Jesus, uma pessoa que morre em seus pecados, ela não vai ter salvação para essa pessoa e essa pessoa vai ser condenada eternamente a viver no inferno. O inferno, que é um lugar de dor, de fogo, e Jesus falou que era um lugar de dor e ranger de dentes, de tão dolorido que é. Porque a ira de Deus, ela vai ser executada contra as transgressões e os pecados. Lembra que a gente falou que não todos os pecados serão punidos? Todos os pecados vão ser punidos. Só que daqueles que não creram em Jesus, esses pecados vão ser punidos no inferno, na própria pessoa, eternamente. O pecado é uma coisa tão séria que se existisse uma pessoa que só pecou uma vez na vida, claro que isso é impossível, certo? Estou dando aqui só um parêntese. Essa pessoa que pecou uma vez vai ser condenada no inferno, sem Jesus, né? Vai ser condenado no inferno e vai sofrer a punição deste pecado eternamente, para sempre. Porque a ira de Deus, ela vai se manifestar nessas pessoas que não quiseram se arrepender dos seus pecados. Olha como é sério esse negócio. Isso é terrível, né? É pior do que qualquer lugar no mundo que a gente possa estar hoje. O lugar mais perigoso que você imaginar. O lugar mais terrível que você possa imaginar. Mais inseguro. Com risco de sofrer uma série de problemas e assalto do que for e morrer. É pior do que viver nesse lugar a vida inteira. O inferno é um lugar em que a ira de Deus se levanta contra as pessoas porque elas são pecadoras. E é uma punição justa, gente. Deus continua sendo um amor, justiça e santidade com essas pessoas que se rebelaram contra Deus e não quiseram contra com o Filho dele. Então a humanidade já está condenada. Agora há salvação para quem decidir a sua vida por Jesus. A gente vai ver mais à frente como é que, com mais detalhes como é que funciona. Por isso a importância da igreja falar sobre Jesus, sobre o pecado, sobre quem Deus é, para que o pecador compreenda a real condição. Meu Deus, eu preciso desse Deus, porque eu sou pecador. Porque se eu não fizer nada a esse respeito, eu vou ser condenado eternamente ao inferno. Né? Por isso que pecado, falar sobre isso é importante, é essencial. Por isso que eu estou falando com vocês. Eu não poderia passar por um discipulado sem estar falando sobre isso. Por mais que trazer uma notícia ruim seja difícil. E é difícil trazer uma notícia ruim. Até porque a notícia é ruim para todos nós, não é só para vocês, é para mim também, né? Que o pecado faz separação de Deus e uma separação eterna. Porém, há salvação. Há salvação. Agora, mas aí a pergunta é a seguinte. Nos conforta saber que Deus é santo e justo. Certo? Seria muito terrível, seria terrível se o governador do universo fosse mal. Já pensou se Deus fosse mal? Não teria para onde a gente ir. Não ia ter jeito, não ia ter salvação, não ia ter nada. Certo? Mas o Deus único, bíblico, verdadeiro, o único Deus que criou todas as coisas, ele é santo e justo. Né? Mas aí tem esse grande dilema aí. Provérbios 17:15. Absorver o ímpio e condenar o justo são coisas que o Senhor abomina. Certo? Olha aqui o que Margarida escreveu. Boa noite, minha irmã. Não, nós pecamos, né? É porque a gente, é por isso que eu falei, é importante participar de todas as aulas. A gente só está falando sobre Deus domingo, hoje a gente está falando sobre o pecado e as suas consequências, né? Mas
pagar a consequência dos pecados, a gente vai falar no domingo, certo? A gente vai falar sobre isso no domingo, então não faltem domingo. É importante que vocês participem, porque, como eu falei, não haverá um pecadozinho que quem quer que tenha cometido esse pecado não vá pagar o preço, não terá um preço, e a justiça de Deus não seja executada sobre esse pecado, certo? Agora tem duas situações. Para quem não crê em Jesus, para quem não se converteu, condenação eterna, certo? Para quem crê em Jesus, condenação eterna eu quero dizer, vai pagar os seus pecados eternamente no inferno, né? Porque está condenado. Já o outro ponto, os que creem em Jesus, o pecado vai ter uma outra consequência, um outro destino para esse pecado, tá? Eu quero deixar isso bem claro. Não, a gente vai construir ainda esse raciocínio e vai finalizar domingo, certo? Na aula de domingo. Mas eu quero deixar bem claro que a nossa condição aqui, se você creu, se você se arrependeu dos seus pecados genuinamente, se você se converteu dos seus maus caminhos, e se você creu em Cristo Jesus como sendo um único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida, o pecado que você cometeu, comete ou vai cometer vai ter um outro tratamento. Tá? Então a gente vai desenvolver isso melhor domingo. Por que isso? Porque, observe, Deus não pode simplesmente, gente. Vamos dar um exemplo aqui. Imagine uma pessoa cometeu um crime terrível, hediondo, na casa de alguém, matou a família inteira. Aí um membro da família chega e vê o assassino dentro da casa e consegue prender essa pessoa. Certo? Prendeu essa pessoa, entregou para a polícia. Essa pessoa está agora está numa audiência, né, um caso que repercutiu no país inteiro. Aí essa pessoa está na audiência e o juiz vira e fala o seguinte: olha, você quer saber de um? Você fez isso tudo aí, mas eu vou liberar você. Pode ir embora, vá para casa. Pode seguir, vou deixar. Você cometeu essas coisas todas aí, mas eu vou deixar você ir embora. Seja livre. Siga sua vida, siga seu rumo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Foi feita justiça aí? Houve justiça? Como é que vai se sentir a pessoa da família que teve todos os seus mortos por esse assassino? Será que essa pessoa que sofreu a perda dos seus parentes vai ficar feliz com isso? Vai entender que houve justiça? Não vai. Pelo contrário, essa pessoa vai se irar. Então Deus não pode simplesmente virar e falar: Gabriel, você não precisa fazer nada não. Todos os seus pecados foram perdoados. Por que ele não pode fazer isso, gente? Porque a palavra dele diz o seguinte, Provérbios 17, 15. Absorver o ímpio e condenar o justo são coisas que o Senhor odeia. Deus odeia quem absorve o ímpio e condena o justo. Então Deus não pode simplesmente falar: Gabriel, não precisa fazer nada. E nada precisa ser feito, eu vou deixar seus pecados para lá. Deus não pode fazer isso, gente, porque a natureza dele é santa. Ele é justo. Ele não pode simplesmente fazer isso. Entendeu? Que bom, Murilo. E é importante que a gente compreenda essa dinâmica para a gente não pensar que a gente era bonzinho, que a gente era bonzinho antes. Para não pensar, não, nós somos culpados das nossas transgressões. Então, se eu era ímpio, condenado, praticante de iniquidade, separado de Deus, Deus não podia simplesmente chegar para mim e falar: deixa para lá. Não podia, porque a natureza dele não permite que isso aconteça. Então, absolver o ímpio e condenar o justo são coisas que o Senhor odeia. Ele odeia porque ele é santo, porque ele é justo.
Isso faz parte do caráter dele, certo? Se Deus é bom, o que ele fará com aqueles que não são? O que fará um Deus bom e justo a uma humanidade inclinada ao mal e desobediente? O que Deus faz? Né? O que Deus faz? Ele vai agir conforme o padrão de justiça perfeita que ele tem, que ele é. Ele precisa agir de uma forma coerente com a santidade dele. De outra forma, ele não seria Deus. Seria outra coisa. A gente estaria falando de outra pessoa e de outro Deus aí que as pessoas criaram, mas não seria esse Deus. Entendeu, gente? Então, o que Deus faz com uma humanidade dessa é simplesmente condenação. Porém, como pode Deus ser justo e ainda perdoar aqueles que estão justamente condenados? Como é que Deus consegue fazer isso? Existe uma forma. Existe uma forma. Deus traçou um plano. Ele traçou um plano e uma forma de fazer com que aqueles que estão justamente condenados ao inferno, justamente, gente, certo? Não é Deus está certo e nós estamos errados. Isso tem que estar claro. Tem que estar claro. Não tem inocente na terra, não tem nenhum sequer. Como a gente leu aqui no texto, né? Como é que ele pode, então? Ele pode perdoar satisfazendo a justiça dele mesmo. Existe uma forma que Deus salva, forma que Deus dá à humanidade para que ela se reconcilie com Deus e todos os seus pecados serem perdoados de uma forma justa, de uma forma que não fere a santidade dele. Essa forma foi criada por Deus. Né? Esse plano foi traçado por Deus. O plano de salvação foi dado por Deus aos homens. Certo? Pois não, Gleice, pode falar. Nesse caso, os bebês, quando nascem, eles nascem mortos espiritualmente, certo? Sim. E eles só são tidos como pecadores quando eles começam a ter entendimento do certo e do errado. Seria assim? Minha irmã, eu vou te falar um negócio agora. Essa pergunta, ela é tão difícil que ela é discutida há séculos. Ela é Ah, discutida há séculos. Mas é uma ótima pergunta, certo? É uma ótima pergunta, sem dúvida. Porque a gente sabe que só há salvação através de Jesus, né? E como é que fica, irmão Gabriel, as crianças, os bebês, que não têm entendimento, né? Que não sabem ainda? Bom, há quem acredite que as crianças herdam a fé dos pais e não são condenadas, certo? Se ela vier a morrer nessa infância, ela não vai ser condenada. Há quem acredite que não, que é necessário que as pessoas creiam em Jesus, se arrependam dos seus pecados, né? Então, assim, minha irmã, não sei te responder porque a Bíblia não deixa claro esse ponto aí. E assim, olha só, uma coisa que tem que ser bem claro na nossa caminhada cristã. A Bíblia nos ensina muitas coisas maravilhosas sobre quem Deus é, sobre as ações de Deus, sobre as obras do Senhor, sobre quem nós somos, como nós devemos andar diante do Senhor e das pessoas. A Bíblia nos ensina o ponto mais importante da Bíblia é Cristo, certo? Mas existem pontos que a Bíblia não vai nos ensinar, não vai nos falar, porque simplesmente Deus não quis revelar, né? Então, assim, nesses pontos, nessas questões que a gente não consegue compreender, a gente tem que, tipo assim, tentar pacificar isso no coração, porque se Deus não quis colocar no manual de instruções dele, é porque ele não quis fazer, entendeu? Então, assim, essa é uma excelente pergunta, mas eu não vou ter uma resposta direta, porque a própria Bíblia não dá essa resposta diretamente. Eu gosto de crer que as crianças vão para o céu, né? Porém, diante de tudo aquilo que a gente leu aqui agora, a gente entende, e Deus fala, inclusive, que
depois que ele condena a terra e a geração de Noé toda é destruída, e só sobrevive Noé, a família com 8 pessoas, por causa da arca, Deus disse que não ia mais destruir a terra com inundação, porque ele entende que o coração do homem é mau desde a sua meninice. Desde a sua meninice, né? Desde a sua infância. Agora, é isso. Eu não sei te responder porque realmente não sei. Não saberia te falar. Tudo bem. Tá bom? Tá bom. Mas uma ótima pergunta e fique à vontade para perguntar o que vocês quiserem. É importante não sair da aula com dúvida, certo, gente? A gente tem. É rápido, vocês vão ver que é muito rápido. São 8 aulas, mas são apenas 4 semanas, são 30 dias. Daqui a pouco vocês já estão no batismo, lá no dia do batismo. E é bem rápido, então por favor aproveitem, tirem dúvidas. Se não quiserem perguntar na aula, me chama no privado no WhatsApp ou lá na igreja. Mas não fiquem com dúvidas, certo? O que eu puder responder, eu vou estar com certeza feliz em ajudar. O que eu não souber, eu passo para o pastor ou para um dos pastores, eles vão ajudar, tá bom? Mas é isso. Esse Deus justo e perfeito, ele criou uma forma, uma alternativa, um plano de salvação para a humanidade, certo? Por que ele quis fazer assim? Por que, irmão Gabriel, Deus fez isso? Eu não sei. Mas ele poderia ter pego a criação, a humanidade toda, jogar fora no lixo e acabou, deixa eu fazer outra coisa. Mas ele não quis fazer assim. Ele não quis fazer assim. A grande misericórdia de Deus tinha um plano aí pra gente, pra humanidade, de reconciliação com Deus, sem que isso comprometesse a santidade dele, sem que isso comprometesse a justiça dele mesmo, né? Então Deus criou essa forma e nos deu de forma gratuita, né? Graça de Deus significa que é gratuita pra gente, né? Deus nos deu uma coisa que não nos custou preço nenhum, mas isso não significa que não custou algo importante para o próprio Deus, né? Ser alcançado por Deus é de forma gratuita, não custou nada para a humanidade, mas custou uma coisa muito importante para o próprio Deus. E a gente vai ver domingo como é que isso se dá, como é que um Deus santo, de amor, justo, consegue reconciliar a humanidade que é inimiga dele, anda nas trevas, faz coisas terríveis, desagradam a ele e fazem com que ele se ire por causa dessas más obras. Domingo a gente vai conectar esses pontos e entender o que Jesus fez na cruz do Calvário para que a humanidade pudesse ser salva. Então, por favor, não deixe de participar. Participe da aula no domingo, certo? 9h30 a gente começa lá embaixo, reunido na igreja, certo? Lá teremos louvores, oração. E terminado esse momento, o pastor vai avisar em torno de 10h10, nós subimos para a nossa sala lá em cima e vamos falar e seguir com o nosso discipulado, tá bom? Então, importantíssimo que vocês participem, especialmente da aula deste domingo, que a gente vai falar do plano de salvação de Deus para a humanidade que ele criou. Tá bom, gente? Alguma dúvida? Alguma contribuição, observação? Fique à vontade, tá? Pode ficar à vontade. A gente já vai terminar, eu vou orar e a gente encerra. Vou gravar, essa aula está sendo gravada, eu vou já colocar no YouTube e se você não pegou todo ou só um pedaço, pode assistir depois, tá bom? Gabriel. Oi. Desculpa, teve um momento aqui que eu estava em reunião aqui, ouvindo o paralelo, então eu peço desculpa. Tudo Mas bem? Essa parte aqui, onde o que Deus fará, se Deus é bom, o que ele fará com aqueles que não são. Isso ele quer dizer, porque Deus é justiça, Deus também é. Quando ele precisa pesar a mão, ele também pesa? Assim, esse. Essa é a explicação? Temos essa natureza de um Deus bom, perfeito, justo e santo,
né, contra nós, humanidade caída, inimiga de Deus, que obras más, e é corrompida, né? A gente viu que a humanidade é caída, é corrompida. Então, o que é que um Deus justo, um Deus bom, fará com essas pessoas? Ele condenando a humanidade, ele é perfeitamente Deus, justo e santo, condenando o inferno, certo? Porque o pecado precisa ser punido, tá? Mas existe uma alternativa, uma forma das pessoas serem salvas, e Deus trata disso no Evangelho, né? O que a gente falou hoje foram as más notícias. Domingo a gente vai falar das boas novas de Deus. E o que ele fará com os que não são? Aqueles que não são bons, toda a humanidade não é boa, está condenada. Mas aqueles que buscarem a Deus, né, nos termos que a gente vai ver aí domingo, terão salvação e não serão condenados eternamente. Entendeu? Mas sim, Bruno, fique tranquilo. Eu vi que você estava aí ainda na reunião. Essa aula está gravada, certo? Eu vou colocar no YouTube. Aí, se você quiser, é bom você pegar esses trechos que você não pôde pegar, para ficar claro, para quando você chegar domingo, a gente poder ficar claro, não deixar nenhuma dúvida nos principais pontos, né? Lógico que nossa caminhada com Jesus a gente vai aprender sempre, né? Não é terminou o discipulado, já sei tudo. Não, meu Deus, é só um comecinho. Mas o que a gente está falando de discipulado são coisas importantes para nossa caminhada com Jesus, entendeu? Beleza? Tranquilo. Beleza, fechado. Então, gente, é isso aí. A gente vai finalizar. Mas se tiver dúvida, por favor, podem perguntar. Se não quiser perguntar agora, pode mandar no zap que a gente responde na medida do possível, tá bom? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor. Te louvamos pela Tua palavra, Senhor, pela compreensão que a Tua palavra dá a respeito de que nós somos, Senhor Deus. Nós fomos criados, Senhor, para a glória do Teu nome, Senhor. Fomos criados, Senhor, para termos um relacionamento contigo, Pai. Do Deus que criou todas as coisas, com a sua criação. Do Deus Pai com seus filhos, Senhor. Porém, Senhor, por conta do pecado, isso nos separou do Senhor. Senhor, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, nos perdoa, Senhor. Nos deixa, Senhor, andar, Pai, sem desapercebido dos nossos pecados. O Espírito Santo de Deus nos direciona, nos guia, nos mostra, Senhor, aquilo que está em nossa vida que não te agrada, Senhor. Aquilo que falamos, pensamos, Senhor, que não está de acordo com a Tua vontade, Senhor. Nos ensina, Senhor, a cada dia a sermos santos como o Senhor é santo, Senhor Deus. Abençoa meus irmãos, minhas irmãs, Senhor Deus, na caminhada deles. Pai, que seja o Teu Santo Espírito guiando eles, Senhor, em cada momento, em cada dia. Que eles deem lugar, Senhor, ao Espírito de Deus e as obras da carne, Senhor, sejam deixadas para trás, Pai. Guarda os meus irmãos, minhas irmãs. Abençoa eles, Senhor. Nos guarda, Senhor, da tentação, Senhor. Não nos deixa a gente cair em tentação. Nos livra do mal, Pai. E nos ajuda, Senhor, a compreender claramente quem Tu és, quem nós somos, Senhor. E especialmente, Senhor, quem nós somos em Cristo Jesus. Nosso Deus, nos dá uma noite de sono, um bom descanso e a compreensão dessas coisas no nosso coração. Nós te agradecemos, Senhor, e oramos a Ti no nome de Jesus. Amém. Então, gente, é isso. Deus abençoe, obrigado por terem vindo, viu? Domingo a gente está aí de novo. Quarta da semana que vem a gente vai seguir nessa sequência. Mas como eu falei, vai ser rapidinho. Vocês não vão ver a hora que terminou o nosso curso. Vai ser bem, bem rápido mesmo. Tá bom? Deus abençoe, Pai do Senhor. E